Então, eu sou Ana Paula Flamínio, médica veterinária, para quem não me conhece, idealizadora do canal Ser Veterinário Digital. E a intenção desse canal é trazer mais informações, dicas, lives, videoaulas e bate-papos descontraídos e com bastante conteúdo de valor com pessoas que são autoridades no assunto. Então, é claro que nós convidamos essa noite, nós temos aí alguns assuntos bem interessantes para tratar, e esse canal vem trazer saúde dos animais, enfim, saúde dos seres humanos, do meio ambiente. E eu convido a todos, não só médicos veterinários, mas biólogos, podemos ter zootecnistas, engenheiros de alimentos, médicos, quem quiser participar está convidado. Por quê? Porque a medicina veterinária, ela é medicina interativa, ela é interdisciplinar, né? Não tem mais como ficar de fora, tá? Então, e hoje, comemorando o Dia do Médico Veterinário, com esta live maravilhosa e com a presença de todos vocês, eu quero parabenizar todos os médicos veterinários, parabéns para nós, parabéns, professor. Então, vamos dar continuidade, nada melhor do que no Dia do Médico Veterinário estar fazendo uma live sobre o que esperar da medicina veterinária na atualidade. E para abrir o canal, temos um convidado especial no canal Ser Veterinário Digital. A live de hoje é uma conversa com quem conhece muito a profissão, conhece muito da história da medicina veterinária. É um médico veterinário que tem uma trajetória de vida extraordinária, é um ser humano extraordinário, para quem conhece sabe, e que se dedica e contribui para essa medicina interativa como ninguém. São 40 anos de profissão, esse ano ele faz 40 anos de profissão, então tem uma bagagem enorme, uma trajetória brilhante e experiência fenomenal, nem se fala, na área, e a área dele é de enfermidades infecciosas dos animais, isso mesmo. Ele é meu amigo, foi meu professor, ainda é meu professor, porque eu aprendo todo dia com ele, é meu orientador, meu mentor, tem uma memória invejável. Muitos que conhecem ele sabem do que eu estou falando, né? Uma cultura sem fim sobre tudo. Podemos conversar com ele sobre várias coisas, ele dá uma aula sensacional. Eu tenho a impressão que ele já deve ter lido todos os livros da livraria. E ele é professor da Unesp, da FMVZ. É o doutor, eu quero apresentar a vocês, doutor Antônio Carlos Paes. Ele é professor da Unesp, da disciplina de enfermidades infecciosas dos animais. E hoje ele é o nosso convidado de honra aqui no canal Ser Veterinário Digital. Seja bem-vindo, professor Paes. Obrigado, Ana. Agradeço os elogios, assim, um tanto quanto exagerados, né? Mas vamos em frente. Em primeiro lugar, né, a todos que estão com a gente, a você, Ana, um feliz dia do médico veterinário. Então, agora estou à disposição, se você quiser falar mais alguma coisa. Então, agora é com você. Eu quero saber sobre a história dos veterinários, dos grandes veterinários. São várias perguntas, né? O pessoal pode participar colocando comentários. Clica, envia o aviãozinho para o pessoal, compartilha. Mas eu quero saber o que você acha da medicina veterinária na atualidade. O que a gente pode esperar dela? Bem, senhores, aí, meus colegas, deve ter todo mundo bem jovem, né? Não tem ninguém com tanta estrada que nem eu. Até queria ter um pouco de experiência, assim, teria um pouco menos de tempo sobre a Terra. O que esperar da medicina veterinária? Né? Isso é tão propício no Dia do Médico Veterinário. Olha, sinceramente, eu não tenho como deixar de começar pelo processo que aconteceu ultimamente. Foi nomeado um veterinário no Ministério da Saúde. Na verdade, ele até entrou no lugar de outro. As atribuições deles eram quanto às vacinações. Aí houve aquela guerra política e o pessoal que é contra o governo começou a se referir que eles iam cuidar da boiada, cuidar de não sei o quê, e chamaram o indivíduo, nomeou um veterinário. Um dos indivíduos, eu vi na rede social, disse o seguinte: nomeou o veterinário, ele é um genocida. Bom, isso aí, a classe que está na rede social tem um QI exatamente abaixo de 0, né? Mas, de qualquer forma, há aquela história. Quando o ministro da Saúde era médico,
todo mundo ouvia, mesmo ele fritado pelo presidente da República, todo mundo ouvia e falava, olha, né, coitado do médico, tinha que ter um médico lá. Claro, no Ministério da Saúde deveria ter um médico, mas agora os veterinários deveriam estar há mais tempo em diversos lugares, porque, na verdade, nós veterinários entendemos de epidemias, entendemos de transmissão de doenças, de epidemiologia. Sim. Mas, de qualquer forma, o que esperar da medicina veterinária depois desses eventos? Olha, nós estamos numa época em que se fala, né, muito de One Health. Então, eu vou contar algumas coisas para vocês, para depois vocês... É uma palestra despretensiosa, não sei tanto assim, colaborarei com o que pouco posso saber. Agora, a única coisa que eu tenho é o orgulho de ser veterinário. E não é assim, olha, a veterinária é ruim. Não, a veterinária é uma profissão extraordinária. E eu tenho orgulho de ser veterinário. Às vezes eu recebo o pôster do dia do veterinário. Ah, tem um cãozinho. Nossa, eu amo cães. Agora, qualquer pessoa que ama cães não precisa ser veterinária. Deveria ter um pôster assim, o mundo do veterinário. E o veterinário cuida de todas as espécies de animais. Hoje, na atualidade, a veterinária de animais silvestres, ela é extremamente importante. E com duas mãos, para que cuidemos dele e para que bloqueemos doenças que possam eventualmente haver. Eu vi uma postagem inteligente na rede social. Acontece. O indivíduo disse, se em Wuhan houvesse um veterinário, não acontecia nada. Se em Wuhan houvesse um veterinário com liberdade de atuação ou um serviço veterinário, o pessoal não estava comendo animais silvestres, o pessoal não estava naquela promiscuidade. Porque todas as grandes pandemias vêm de locais onde existem aglomerados de pessoas, diversas espécies animais, e aquelas da gripe onde existem pessoas, aves e suínos. Ali em Wuhan conseguiram extrair uma doença de um morcego. É novidade? Claro que não. A síndrome da angústia respiratória do Oriente Médio é um coronavírus que surgiu no morcego, passou ao camelo e agora ele acomete pessoas dos Emirados Árabes, no Kuwait e na Arábia Saudita. São muitos casos? São poucos, 3.800, mas a mortalidade é 30%. Não é tão baixa como é nessa pandemia. A gente tem que ver, perdemos muita gente. Não vem ao caso discutir aqui agora o que foi certo ou errado, porque não é o propósito dessa palestra. Mas a gente sabe que a letalidade, se fosse aquela outra doença e tivesse esse mesmo número de casos, nós teríamos perdido 30% de 4 milhões. Seria uma tragédia incomensurável. Mas o interessante, você vem 40 anos de profissão, eu imagino que você já viu, e os grandes veterinários que você teve a honra de acompanhar, como Walter Maurício Correia, enfim, grandes nomes aí, você pode com propriedade falar de cada um deles, ou de pessoas que ganharam o prêmio Nobel, enfim. Eu gostaria de saber um pouco da história da medicina veterinária. Ótimo, é isso que eu vou dizer. Então, sinceramente, o que eu espero da medicina veterinária é que ela volte a ser protagonista na sociedade, protagonista na ciência, como aconteceu na virada do século XIX para o século XX e na primeira metade do século XX. Eu denomino esta época a era dos grandes veterinários. E esta época os veterinários foram se impondo, e até hoje eles têm elevados conceitos nos Estados Unidos, Canadá e em toda a Europa. Por quê? Naquela época, tudo começou quando 3 veterinários, particularmente, estavam trabalhando, os primeiros 3. Edmond de Nockar, que era professor em Alfort, Bernard Bang, que era professor na Dinamarca, e, olha só, gente, Sir John McFadden, que era um escocês trabalhando para a coroa britânica, ele era Sir. E tudo começou o quê? Com o que se ignorou do serviço veterinário. Por exemplo, Koch era o rei da tuberculose. Sem o Koch, a gente não descobriria nunca a tuberculose humana. Porém, ele acreditava, teimava e jamais ele mudou de ideia, embora ele cedeu um pouquinho, que a tuberculose bovina fosse uma zoonose. Ele dizia claramente que a tuberculose bovina era quase uma doença inócua para a espécie humana e pouco prejuízo causava para os rebanhos bovinos.
o que bateu de frente com esses veterinários. Eles lutaram contra a Koch e os médicos, a grande maioria dos médicos, a favor de Koch. Os médicos se juntavam aos médicos, tanto que Koch não gostava de Pasteur. Por quê? Pasteur era um gênio, só não era médico, era químico. Por isso ele teve a grandeza de dizer que a veterinária não cuida de animais, cuida da espécie humana e do mundo. Não é? E aí o que aconteceu? Esses indivíduos, eles bateram de frente com Koch, e particularmente o Sir John McFadden, porque ele fez parte da Real Comissão Britânica de Tuberculose. Eu sempre me lembro do professor Walter Maurício me dizendo, quando eu era residente, nos saudosos anos de 1982, 83, que desta Real Comissão Britânica de Tuberculose, que dizia claramente: a tuberculose é uma doença letal, zoonótica, e que principalmente acomete. Ele dizia essa palavra, ele gostava dessa palavra, ele não falava criança, falava infante. Os infantes e os velhos. Não é? Por quê? Eles tomam leite. E o próprio, eu gostei, amei uma frase do Edmundo Nocar, que dizia: macacos tomam leite de vacas tuberculosas e ficam tuberculosos. Cães tomam leite de vacas tuberculosas, ficam tuberculosos. Gatos, idem, suínos, idem. Por que a espécie humana é diferente? Ela é sagrada a esse ponto? Não é, né? Então a espécie humana acomete nesse sentido. Então, Sir John McFadden, ele trabalhou com os médicos da Real Comissão Britânica de Tuberculose, era um indivíduo preponderante, pouco se conhecia da história dele, eu explorei isso depois que o professor Walter faleceu no dia que eu fiz um concurso, assinou a ata, entrei aqui, ele foi para casa e foi embora. Quase meio assim, carne com essa situação. Então eu resgatei um pouco dessa história e achei Sir John McFadden. Nessa mesma época, havia um veterinário chamado James Law. Ele era professor da Universidade de Cornell. E ele também falava dos perigos da tuberculose zoonótica. E em 1883, no 4º Congresso de Veterinária, repito, senhores, em 1883 já era o 4º Congresso de Veterinária em Bruxelas, na Bélgica. O Brasil ainda não tinha abolido a escravidão. Então isso é um atraso que nós estamos lutando para tirar. Um atraso científico, um atraso no meio social, inclusive na veterinária. Então, o 4º Congresso Internacional de Veterinária concordou em gênero, número e grau com James Law. Um outro médico veterinário chamado Austin Peters, ele era um médico veterinário e ele pregava, falava, dava aula sobre os perigos do leite de vaca de tuberculosas. E ele falava, inclusive, que no laticínio de Chicago, se você for lá e pegar o leite cru, você dá tuberculose em qualquer ser vivente que tome aquilo. Isso na época, 1890, por aí. E esse indivíduo, Austin Peters, ele foi o fundador do laboratório de bacteriologia da Faculdade de Medicina de Harvard. Ele era professor da medicina de Harvard. Tá? E ele trabalhava como veterinário, pregando a saúde pública. Ele estava na faculdade de medicina não para dizer: olha, eu sou veterinário, eu cheguei aqui, vocês não. Não, ele era veterinário atuando na faculdade de medicina. Então você tem um professor de uma faculdade de medicina que fazem com que os médicos americanos acreditassem muito mais na Real Comissão Britânica de Tuberculose do que os médicos da Europa continental acreditavam no Koch. Aqui em 1905, em São Paulo, que era uma cidade pequena de 80 a 90 mil habitantes, sim. Não havia veterinários. Os funcionários da saúde pública faziam tuberculina nas vacas. E eles fizeram tuberculina nas vacas de Arnaldo Vieira de Carvalho, que, para quem não conhece, é o famoso doutor Arnaldo, que tem avenida, e o Hospital de Clínicas da USP, chama Hospital de Clínicas Professor Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho. Arnaldo era discípulo do Koch. Quem não era discípulo do Koch? 2 médicos, Epifânio Pedrosa, que o nome dele não é tão lembrado, e Adolfo Lutz. O nosso amigo Arnaldo fez tanto que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo demitiu Adolfo Lutz, que também ficou desempregado dias, porque ele foi chamado para a capital da República para trabalhar com Oswaldo Cruz. Ou seja, ele foi ejetado para cima. Mas eu chamo isso de a divina comédia brasileira.
Tá? Então, eles queriam, porque queriam vender o leite das vacas tuberculosas. E eram médicos, inclusive, os fazendeiros. Então, aí a importância de um Austin Peters e um James Law. E aí, mesmo assim, nos Estados Unidos, em 1900, 10% da tuberculose bovina, da tuberculose humana, era causada pelo Mycobacterium bovis, a exceção da população infantil. E a tuberculose pelo bacilo bovino, era de 25% de todos os casos de tuberculose. E aí um médico chamado Revenel identificou pela primeira vez doentes por Mycobacterium bovis. Não que não existiam antes, existiam aos milhares. Mas, infelizmente, 2 colegas nossos médicos veterinários da Pensilvânia, que foram diagnosticados por ele na Carolina do Sul, onde ele trabalhava. Tá? Por quê? Fizeram necrópsia sem proteção e contraíram tuberculose. E ele, desses indivíduos, ele isolou pela primeira vez em estado puro o Mycobacterium bovis. Tá? Nos Estados Unidos, então, vocês vejam que em 1900, 10% da tuberculose em geral era pelo bacilo bovino, talvez um pouco mais. E 25% da tuberculose infantil era pelo bacilo bovino. No Reino Unido, a coisa era um pouco pior. Por quê? Os indivíduos trabalhavam num sistema mórbido. Também nos Estados Unidos era um pouco parecido, mas era um pouco melhor. 12 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana. O pessoal não via a hora das férias. Isso não existia. Então aposentar. A aposentadoria era o cemitério. Então, esses indivíduos tomavam leite cru, não havia tanto controle, e aí 10 a 20% das tuberculoses humanas eram pelo bacilo bovino, acometendo, porém, vou imitar meu professor, os infantes, ela era de 30% das crianças abaixo de 5 anos, que tinham um alto, elevado índice de mortalidade pela tuberculose abdominal ou peritonite tuberculosa, tuberculose hepática, tuberculose entérica. E, olha só, e o que se fazia com essas crianças? Os indivíduos, eles iam para os sanatórios naquela época, né? Então, as montanhas altas, com o ar rarefeito, prejudicavam a multiplicação do Mycobacterium tuberculosis ou bovis nos pulmões. Se o indivíduo tivesse tuberculose entérica, ele podia ir para onde quisesse, que ele ia morrer de qualquer forma. Porém, quem ia para as montanhas? Os ricos, né? Os pobres iam para lugares mais altos, né? Se é que existe o céu. Né? Então, a situação era gravíssima naquela época. Então, para vocês terem uma ideia, tratamento de tuberculose não havia. O tratamento de tuberculose começou a ser feito depois de 1946, depois da descoberta da streptomicina por Selma Abraham Haskman, que é um benfeitor da humanidade, e por um indivíduo chamado Corini, que sintetizou simplesmente a isoniazida. Em 1950, se sintetizou a rifampicina. Então, aí começou a se tratar a tuberculose. E beleza, depois que havia televisão, depois que havia bomba atômica, bomba de hidrogênio e os aviões de guerra já. Ou seja, os governos priorizaram aquilo que lhes interessava. Para que curar a tuberculose? Eu preciso ter um exército poderoso. E era uma guerra que estava acontecendo no mundo e tinha acabado. Porém, aí sim, começou a se tratar a tuberculose. É um milagre da medicina, né? Aquelas drogas. Se a penicilina foi considerada um milagre em 1941, 42, o tratamento da tuberculose era um milagre maior. Porém, tinha mais algumas coisas, né? Não é só o tratamento. Você tem que evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, eu tenho um dado interessante aqui da minha cola, que em 1921, houve 1.107 mortos na Inglaterra, numa região da Inglaterra, por Mycobacterium bovis, provado que era tuberculose de origem bovina. E foi um ano até bom, porque nos anos mais ruins, as mortes por tuberculose de origem bovina, a tuberculose zoonótica, eram de 2.000 pessoas ano. E, logicamente, quase metade disto era o contingente de idosos e de crianças. E em 1953, 13 mortes. Nossa, aí tem duas coisas que a gente aprende com isso. Primeiro, houve uma redução. Segundo, isso aqui tem que ser meio bíblico, né? Orai e vigiai, porque o dia do Senhor sempre chega, né? Por quê?
Porque depois, que eu vou explicar mais adiante, houve sempre aquela pequena volta da tuberculose. Ela não é tão pequena assim. Porém, por que aconteceu a redução dessas mortes? Olha, em 1921, morremos 2.000, 1.500, 1.100, 1.107. Em 1953, 12. Pasteurização do leite? Sim, também, claro. Muitos não sabem que a pasteurização foi criada por causa da tuberculose. Né? Tivemos Na verdade, a pasteurização ela foi muito bem aproveitada pela tuberculose. Na verdade, quando o Pasteur, desculpe, isso é uma verdade, quando o Pasteur pensou na pasteurização, ele salvou imensas safras de vinho. Né? Exatamente. Bom, isso também tem um chamado nobre, né? Porque que eu me lembro, teve um casamento que alguém muito poderoso transformou água em vinho e não o contrário. Mas a salvação da tuberculose, aí concordo com você. Aí o pessoal viu e falou, nossa, isso aqui mata bactérias. Então, aí eles testaram e o Mycobacterium bovis, que é estupidamente resistente, ao abrigo da luz solar, fica 3 anos e meio no ambiente, ele não resiste à pasteurização. É a nossa sorte. Mas a pasteurização foi pregada na Inglaterra pelos veterinários. Segundo, o que mais esses veterinários fizeram? Aquele serviço. Havia um serviço, um programa governamental para combater a tuberculose que começou por volta de 1920. E que eles faziam? Educação sanitária dos criadores. Você mostra ao criador que ele tem prejuízo, mas ele combate a tuberculose. Ele preserva a saúde dele e a saúde do seu próximo. Isso é muito importante. E o governo arcou com alguns prejuízos. Aqui no Brasil, em 2018, um ex-orientado meu de residência deu diagnóstico de tuberculose numa fazenda que o indivíduo queria erradicar a tuberculose. Colocou as 11 vacas para o abate, ele foi ao matadouro, coisa que alguém não esperava, não o proprietário da fazenda, evidentemente, e quando o motorista do caminhão encarregado de levar as vacas, chegou lá com 4. O meu ex-orientado chamou a polícia e o indivíduo confessou, eu vendi 7 pelo caminho. Isso daí não é só sem vergonhice. Isso aí é um instinto assassino, embora não tenha uma arma na mão. Mas é a mesma coisa que ele desse tiros e soltasse balas perdidas. Ele tinha tuberculose perdida. Mas os animais foram recuperados e abatidos. Ao passo que na Inglaterra, a tuberculinização daqueles rebanhos, a educação sanitária dos criadores, sim, reduziu a tuberculose. Agora eu pergunto para vocês, senhores, quem é que fazia isso? Os nossos colegas médicos veterinários. A medicina veterinária fazia isso. E ainda assim, era um programa governamental que eu anotei aqui, que aceitou a capacidade, a competência e o saber da medicina veterinária. O programa do governo, que começou lá atrás, com o Sir John McFadden, seguiu assim. E o veterinário era o ser proeminente ali, porque ele estava combatendo uma zoonose. Que, aliás, no começo, só nós, veterinários, acreditávamos que fosse zoonose. Mas, mesmo assim, entre 1986 e 1990, ainda ocorreram 228 casos de tuberculose nesses 4 anos. Aí descobriu-se que em algumas regiões da Inglaterra, o bacilo bovino é responsável por 1% da tuberculose. Mas a gente tem que dar o crédito que os veterinários combatem, mas na Inglaterra é muito difícil combater a tuberculose pelos animais silvestres. Você não vai exterminar os animais silvestres, pelo amor de Deus. Acho que em qualquer lugar do mundo é um problema. Ela continua nos Estados Unidos, em outros países que têm uma melhor infraestrutura e, às vezes, até veterinários com maior poder de ação e também não conseguem acabar com ela. Então, não é um problema só de países em desenvolvimento como o Brasil. Né? Nós temos esse problema. A tuberculose é um problema que vem aí dando trabalho para os veterinários, né? Mas com muita competência eu vejo que a gente está conseguindo avançar. Né? Principalmente com o nosso trabalho aqui, eu acho que nós vimos alguns trabalhos sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, e aqui nós não estamos muito atrás deles não, né? Então acho que estamos fazendo bem a lição de casa também. Então, aí o que acontece é o seguinte, é o serviço do veterinário trabalhando. Agora,
Como Sim. tem animal silvestre, como o texugo, sempre tem tuberculose bovina e escapam alguns casos de tuberculose humana. Está tudo sob absoluto controle. A Ana disse, nós estamos caminhando bem. Estamos sim, nós estamos caminhando bem. Eu não posso ficar aqui agora e falar, olha, eu entendo um pouco de tuberculose, um pouco de zoonose, alguma coisa, eu vou falar críticas a esse ou aquele. Eu critico quem critica injustamente os médicos veterinários. Agora, o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, ele colocou uma coisa, hoje o Brasil optou, não é que o Brasil optou, é que o pessoal, na moda da veterinária, muitos cursos foram criados, muitos Sim. deles visando apenas que se desse lucro, não sei, eu vejo assim, porque eu conheço alguns. Então, a partir do momento que foi instituído o nosso famoso PNCEPT, e o nome foi bem escolhido, que é brucelose e tuberculose, senão seria PNCETB, o pessoal só ia pensar na tuberculose e a brucelose é importante. E a zoonose combatida por nós veterinários também, e que a pasteurização do leite nos salva também. Pois é, aí os veterinários são credenciados, ninguém pode comprar tuberculina. Por quê? Porque nos primórdios não, né? Quer dizer, nós já demos, desde 2002, 18 anos de curso de credenciamento para veterinários. Já credenciamos, eu acredito, que mais de 500 veterinários. E tudo que eu estou falando aqui é tudo com muitos anos, tá? Não tem nada recente aqui. Eu estou trabalhando assim com muitos anos nas costas já. Então, o que acontece? Todo mundo podia comprar tuberculina. Faltava tuberculina. Todo mundo fazia teste de tuberculina, o teste que queria. Então, o Brasil estava numa bagunça para combater a tuberculose, mas uma bagunça incrível, né? Uma vez um indivíduo se agastou comigo porque um colega meu foi denunciado por um indivíduo, porque ele em si denunciou que numa determinada cidade haviam apenas 100 doses de tuberculina e tinham mais de 2.000 vacas com atestado. Isso é outro problema que nos envolve, pelo amor de Deus. Uma das coisas que mais prejudicaram a profissão veterinária foi uma epidemia, teve uma época aí, de atestados falsos, sabe? A dignidade da profissão tem que ser mantida com ética e com caráter. E aí, quando um indivíduo perguntou para mim, perto de um indivíduo de órgão oficial naquela época, quem fazia tuberculina, eu não hesitei em responder, Jesus. Ele falou, que é isso? Você está falando o quê? Eu falei, ué, tem uma cidade assim, 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 que é aqui perto, nós estamos perto dela, e com 100 doses de tuberculina testaram 3.000 vacas, né? Isso é a mesma coisa que tratar 5.000 pessoas com 5 vezes. Os indivíduos ficaram agastados comigo, realmente não me preocupei absolutamente nada, fiquei até mais contente com isso, e segui a vida em frente e cada vez que vê. Hoje não acontece mais isso. É um grande avanço. Só que, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 2 veterinários começaram a combater e instituir a inspeção. Um chamava Leonard Pearson e outro E.C., que eu não sei, eu não consegui achar o que é, o E.C. Schreider. Eles bateram no governo dos Estados Unidos em 1917. Quer dizer, eles bateram para que o governo fizesse e o governo aceitou. Educação sanitária dos proprietários e um programa nacional de erradicação de tuberculose, em 1917. O nosso é de 2001. Até começar a andar, foi em 2003, por aí. Tem uma pequena diferença, na minha opinião. A Austrália tem um programa de controle e erradicação de tuberculose de 1890. Não bem dizendo, 1890, tá? Então, esse programa nacional, os médicos veterinários eram os pesquisadores e os executores. E até hoje, no Serviço Nacional de Veterinário dos Estados Unidos, só os veterinários governamentais fazem teste de tuberculina. Eu tenho uma ex-aluna na Califórnia, e eles, inclusive, pecaram até pela falta uma vez, lá em 2001. Eles fizeram numa famosa estação de transferência de embriões. Não vou falar o nome aqui, mas ela é muito grande. Eu estava nesse dia. Nesse dia eu estava na sua sala. E eu acompanhei toda essa história, muito boa essa história. Conte, por favor. Então, e eles fizeram o teste de tuberculina, abateram a vaca, não acharam lesões e fizeram biologia molecular. E deu complexo M-tuberculose. Só que o complexo M-tuberculose tem M-tuberculoses, M-pobs, M-cap e um monte de outros. Aí os indivíduos ficaram na mão, perderam uma vaca cara e poderiam perder outras. Aí eles pediram, essa era ex-aluna, ligou para mim, estava uma época que a WhatsApp não era tão patente como agora, né? E eu conversava com ela traduzia para eles,
E eu perguntei quem eram os trabalhadores, eram mexicanos. Embora com green card, ganhando bem, mas eram mexicanos lá que tinham passado a fronteira. E no México não há controle direto de tuberculose bovina. No mínimo, 16% de bovinos no México são tuberculosos. Isso, dados oficiais. Você imagina o que não é oficial, né? Então, o que aconteceu? Foram descobrir que o indivíduo que tratava as vacas era tuberculoso, e ele escondeu de todo mundo. Ele estava se tratando. E aí, o hemituberculose não causa doença progressiva na vaca. Uma discreta lesão linfonodal regressiva, mas o animal é positivo ao teste de tuberculina. Eles não deviam poupar a vaca, porque não dá para você saber no teste de tuberculina, mas eles deviam ter feito a biologia molecular inteira. Mas, de qualquer maneira, eles fazem o serviço direitinho. Então, para vocês terem uma ideia, de 1917 a 1945, recessão, guerra, não parou o serviço de ninguém, o país é rico. Foram testados milhões de bovinos e decretados positivos 3.891.950 bovinos positivos que foram sacrificados nesses 28 anos de programa. Ah? Esta brincadeira, isso é uma coisa que a gente não consegue competir. Esta brincadeira custou, na época, 250 milhões de dólares. É melhor nem pensar em quanto isso dá em real. Aliás, enquanto isso dá em dólar, em moeda de hoje. Tá? 20 bilhões de dólares no mínimo. Ah, mas quem é que coordenava os projetos? Nós. Né? Não, infelizmente, nós, os médicos veterinários. Né? Então, o combate à tuberculose, o combate a outras doenças, Bernard Bang, nosso colega veterinário dinamarquês, se vocês forem fazer prova lenta de diagnóstico de brucelose, ela se chama prova de Wright-Bang. Foi feita tanto para a espécie humana como para bovinos, no distante ano de 1898. Mas, pelo menos eu não era veterinário ainda nesse tempo. Mas o que acontece é que Locard, Bang, Law, Sir John McFadden e quantos outros veterinários que nós não sabemos o nome trabalharam e deram, às vezes, a vida, como aqueles dois lá na Carolina do Sul, para que se combatesse a tuberculose. Eles combatiam a raiva, eles combatiam todas as zoonoses, na verdade. Então, o que o pessoal não sabe é assim, cidadão, você não tem uma zoonose, as campanhas a cidade de São Paulo é imensa, ela não tem raiva canina. Apesar de alguns desbandos governamentais, porque alguns laboratórios que são mais chegados ao governo, teve anos aí passados que não conseguiram produzir a vacina. Mas assim mesmo a vacinação antirrábica é feita é uma atividade veterinária. Botucatu não é uma cidade, evidentemente, grande como São Paulo. Tem uma faculdade, e o meu professor Walter Maurício Correia, em 1969, ele começou uma campanha de vacinação contra a raiva canina em Botucatu. Ele ia com o carro dele buscar vacina em São Paulo, numa época que não era tão fácil ir para São Paulo. Ou seja, hoje os professores do meu departamento continuam, não no nosso caso de doença infecciosa, mas outra disciplina de planejamento, toca esta campanha. E o último caso de raiva autóctone de Botucatu é de julho de 1985. Tá bom, eu já era professor, estava aqui, atendi. Eu atendi muitos casos de raiva, hoje não vem mais, e eu falo para os vossos alunos, vocês saem de Botucatu, quando tiver um processo neurológico, pensem em raiva. Em Botucatu não tem raiva canina, mas nos outros lugares poderá ter. Agora, em grande parte das cidades, o pessoal trabalha com isso. O serviço feito em São Paulo é portentoso. São Paulo é uma cidade de 12, 13, 14 milhões de habitantes. A grande São Paulo, praticamente, não está tendo raiva. Outras zoonoses, além de raiva, brucelose, leptospirose, a veterinária está presente em tudo isso. E tem mais uma coisa, né? Você, o seu filho. Meu filho cortou o pé. A sua neta, seu filho, sua filha, seu amigo cortou o pé. E ele... mas ainda bem, ele era vacinado contra tétano. Mas o meu amigo cortou, não era, mas tomou a vacina na hora. Tomou vacina de tétano.
Agradeça ao médico veterinário francês chamado Gaston Ramon. Gaston Ramon trabalhou junto com um médico no Pasteur de Paris também, que era o Descombe. O Gaston Ramon era o indivíduo de cabeça ali, e eles fizeram o toxoide tetânico. Eles detoxificaram a toxina tetânica, a tétanos-plasmina, e criaram a vacina antitetânica. Foi um veterinário, Gaston Ramon, o primeiro veterinário que foi diretor do Instituto Pasteur de Paris. Se outro veterinário assumir o posto hoje, os franceses vão dizer assim: que beleza, ótimo. Com certeza. Se fosse do Brasil, é genocida. Mas é um pouco, e pode ser chatos como forem, mas a cultura prevalece. Mas o engraçado, desculpa te cortar, o engraçado é que as pessoas esquecem que os médicos veterinários, como você bem disse, lidam com muitas outras doenças piores que o coronavírus, muito piores. A tuberculose, como você expôs bem, nós sabemos a dificuldade que é lidar com a tuberculose, porque ela é mundial, né? É um problema gravíssimo, e está aí. E os veterinários têm que lidar com isso. E também as pessoas esquecem de ver essas informações. Uma informação importante, que 75% de todas as doenças infecciosas, né, em seres humanos, são zoonóticas. Então, é muita coisa. Tem que ter essa medicina interativa, e o médico veterinário teria que interagir mais para chegarem numa epidemiologia, para chegarem numa quebra de cadeia de transmissão, seja do coronavírus, ou seja de qualquer outra doença que possa vir nos acometer, né? Como já veio, né, várias outras, as gripes aviárias e suínas que tiveram aí o seu momento, agora estamos no momento do coronavírus. Mas eu não acredito que vá parar por aí. Tem muitas outras zoonoses, porque nós estamos invadindo o espaço dos animais, estamos cada vez mais, esses recursos naturais estão sendo absorvidos por nós, e indiscriminadamente. Então, com certeza, a gente vai ter que lidar com outros problemas que virão. E o médico veterinário que eu vejo hoje, ele está muito mais preparado para lidar com isso do que outras profissões. Isso é claro. Tanto que nós já temos a vacina de coronavírus em cães, em gatos, enfim. A gente já está acostumado com zoonoses piores, né? Como você bem colocou, o caso da tuberculose. Então, é isso. Inclusive, do coronavírus, abrindo parênteses, né? Aqui no Brasil, a coronavirose canina, pelo coronavírus canino, ela é uma doença um pouco suave no momento, porque houve muita imunidade de massa e o corona não se mudou. Porém, na Itália, há um coronavírus canino matando muito. Só que no primeiro ano que ele apareceu, a equipe de um indivíduo chamado Nicola Di Cario e Cânio Bonavoglio, eles mapearam aquele coronavírus, era um mutante. E ele é letal para cães. Então, se fez vacina, se trabalha com isso. Então, a gente faz. Eu esqueço sempre o nome do jornalista que escreveu o Spillover, né? O transbordamento. Há um livro... David Quammen. Esse. Muito obrigado pela deixa, porque... Contágio. Fica aí uma dica para vocês. Né? Spillover, David Quammen, Contágio. Um livro sensacional que conta a história das zoonoses aí, contado por um jornalista, mas ele foi muito feliz no assunto. E ainda nem tínhamos o coronavírus quando ele lançou o livro, né? Eu não aguentei, ainda compramos o livro em inglês, comprei cacete, existe em português o Contágio. O que ele fala é assim, ele é um jornalista e o que ele fala é endereçado a médico veterinário, porque ele fala de todos os vírus, o Nipah vírus, o vírus da febre do Nilo, a encefalite de São Luís, tudo isso é zoonose, tem que ser tratado, tem que ser feito cuidados epidemiológicos com a veterinária. Né? Ele faz grandemente isso daí e ele fala uma coisa que a espécie humana não entende. Vocês vão desmatando, entrando, destruindo e adentrando ao habitat aonde essas doenças estão. Exatamente. Se o aquecimento global for destrutivo a ponto de expor aquele imenso continente que é o Polo Sul, o Polo Norte é praticamente um pedaço de gelo, o Polo Sul é um continente imenso. Só que ele não era congelado. Há 20 e tantos, 30 mil anos atrás, não era. Então, ali se debruçou sobre uma floresta todo aquele gelo. A hora que descongelar o permafrost, eles falam, nós não sabemos o que nos espera ali. E a gente vai entrando, como o pessoal vai entrando. Aquele excesso de população na China, o pessoal come o que tem na frente. Está entrando tudo aquilo ali. E o que acontece? Acontece que nós vamos
ver novas pandemias. E quem é que tem que prevenir isso, educar sanitariamente esta parcela da população ou os governos fazer a doutrinação? A nossa parte tem que ser feita. Bem, mas ainda não acabei com essas vacinas. Todo mundo vai no hospital, teve uma época que o pessoal deixou de fazer, mas agora, seja o hospital que for, né, vi crianças nascendo em hospitais muito bons e tomam BCG. O que é BCG? A BCG é uma vacina contra a tuberculose. É verdade, é a única que funcionou no mundo, dá uma certa proteção, foi muito, muito heróica naqueles países pobres, porque protege bem da tuberculose extrapulmonar, inclusive, e as pessoas que vivem bem, que comem bem, não têm nenhuma imunossupressão, elas suportam melhor a tuberculose. Porém, BCG significa Bacilo de Calmette-Guerin. Albert Calmette era um médico, mas quem era Camille Guerin? Era veterinário trabalhando no Pasteur, no mesmo nível dos médicos, a mesma coisa, em igualdade de condições. E ele é um dos pais da vacina de tuberculose. Vocês entenderam? Então, tudo isso é importante. E para inclusive, lembrar nós veterinários que alguma coisa vai bater, porque a única dor que a sociedade, que é meio, em termos de tuberculose, ela é meio terraplanista, a única dor que eles sentem é a dor no rosto. Então, agora é assim, a China comprou 500 cabeças que vão ser abatidas. Se uma tiver tuberculose, adeus depois exportação. As outras 499 vão ter que ser vendidas em outro lugar. Então, isso vai fazer com que os indivíduos tenham necessidade e que nós também tenhamos que saber como combater ali. Né? Então, isso é a nossa grande função em todas essas áreas. Eu me ative na tuberculose porque o ato heróico daquela época era a tuberculose. A tuberculose na Europa, quando ela foi erradicada, os testes de tuberculina não eram o que nós conhecemos agora, eram coisas primárias com tuberculina ruim. Assim mesmo detectaram milhares e milhares de bovinos tuberculosos. Volto a repetir, nos Estados Unidos, abateram praticamente 3.900.000 bovinos em 28 anos. É só dividir isso e ver quantos milhões dão por ano. Porque era muita tuberculose. Então eu me baseei mais nisso. Porém, outras doenças vêm ao acaso. Citei campanhas de vacinação antirrábica, citei. Sim. Aqui estamos na nossa faculdade, atendo um cão com leptospirose. Atendi uma vez, pulou numa poça d'água, nadando. A mulher que trouxe era esclarecida, não era uma mulher com altos estudos, era esclarecida. Meus 2 filhos brincaram com o cachorro, né? Eu falei, não, tudo bem, você tem uma carta para ir ao posto de saúde. Para minha surpresa, não veio ao caso, isso é uma verdade, pessoal, que não estou dizendo o nome de ninguém, de onde veio, para onde foi. Isso eu fiz num plantão de final de semana. Na segunda-feira de tarde, na minha porta, uma pessoa, eu sou a médica do posto de saúde X. O senhor encaminhou uma pessoa com leptospirose, eu queria discutir um pouco com o senhor o papel do rato. Olha, mas isso nós enfrentamos um problema... O rato é mais... Só um minutinho. O rato é mais empenhado na leptospirose do que nossos políticos na roubalheira, me perdoe. Tá? Todo dia tem um. Todo dia nós vemos aí. É só ligar a televisão, eu não estou difamando ninguém. Aonde você viu isso? Eu vi no jornal, eu vi na televisão, eu vi no rádio, né? Então, Ana, desculpa, eu interrompi você. Imagina. Não, nós enfrentamos um problema grave na tuberculose mesmo, né? Que nós já recebemos cães tuberculosos que os donos morreram de tuberculose. Só que o médico, infelizmente, não fez a lição de casa, como nós veterinários somos obrigados a fazer. Quando nós pegamos um cão com tuberculose, temos que avisar os contactantes de que ele está tuberculoso e encaminhar os contactantes para procurar um médico. E os médicos têm que fazer o mesmo. Quando tem um tuberculoso, perguntar se ele tem contactantes pets, que é o que falta para fechar o ciclo, para que nós possamos quebrar a cadeia de transmissão. Porque, infelizmente, o que vem acontecendo é que chega o cão aqui já no estado final, como nós já recebemos, a Caspinha, lembra? Aconteceu de o tutor morrer de tuberculose, depois o animal ter os sintomas e emagrecimento, enfim, trouxe para cá, detectou a tuberculose. Enfim, eu acho que essa integração interdisciplinar da medicina e da medicina veterinária tem que acontecer mais rápido, para que a gente possa atuar na linha de frente da quebra da cadeia de transmissão de todas as zoonoses.
E o Covid é uma zoonose, então nada mais justo do que o veterinário estar aí presente e atuando. Falta o conhecimento? Falta. A gente precisa ter pessoas capacitadas, competentes e com muito conhecimento. Professor, já vai dar o tempo, porque o Instagram, infelizmente, nos dá só 1 hora. Mas eu quero fazer uma última pergunta para você. Obrigado pelo seu tempo. A gente podia gravar mais lives, né? Porque é muita história para contar. E eu queria saber se você pudesse dar um recado para essa juventude que está vindo aí, né? Essa era digital, enfim. Que recado você daria para os que estão se formando ou os que estão já no campo de batalha, né? Lutando contra as zoonoses e contra as doenças? Que recado você daria para aquele veterinário que está lá no dia a dia e essa geração que vem vindo? Você só me dá um minutinho para me encerrar isso aqui, eu vou dar um recado. É 1 minuto. Claro. Minuto e meio. Que é o seguinte, vocês sabiam que existe um médico veterinário chamado Peter Charles Doherty? Ele é professor de imunologia e microbiologia na Universidade de Melbourne. Sabe o que esse cara fez? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1996, trabalhando com defesa contra vírus em organismos animais e humanos, onde a defesa ataca a célula. Ele descobriu porque a defesa ataca as células, etc. Ele é professor nos Estados Unidos e professor em Melbourne. E nos Estados Unidos, professor de uma faculdade de medicina na St. Jude Children's Hospital. Eu acredito que o veterinário deveria ter mais atuação para ensinar os médicos na faculdade sobre zoonoses. Porque ninguém entende mais de zoonoses do que um médico veterinário. Tinha que ter uma interação maior, realmente. Mas... Deixa eu encerrar, porque senão nós ficamos... Então, olha, nós temos, além de um SHARE, nós temos um veterinário que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Não existe Prêmio Nobel de Veterinário, infelizmente. Algum dia existirá. O que eu dou de recado para vocês é o seguinte, nós temos que nos virarmos para aprendermos. Nós temos que fazer cursos bons. Nós temos que saber. Nós temos que conhecer, porque o conhecimento vai lhes trazer o respeito da sociedade. Sem conhecimento, vocês não terão o respeito da sociedade. A sociedade reconhece as pessoas que têm competência. Mas também não só competência basta. Vocês têm que trabalhar com a honestidade, o caráter e a ética profissional. Isso é muito importante. E aí, na hora que forem para as escolas, lembrem, na veterinária ou em qualquer coisa no mundo, quantidade não é qualidade. Nós deveríamos ter uma coisa como os Estados Unidos fez no final do século XIX, a imensa maioria das faculdades de medicina e pesquisa fecharam. Eu não estou propondo fechar nada, estou propondo que vocês escolham bem. Por quê? Quem vai nortear a vida de vocês serão os professores que vocês terão. Infelizmente, qualquer faculdade pode substituir tudo, só não vai substituir o professor. Infelizmente, né? Então, o pessoal que está fazendo a disciplina de pós-graduação teve aula comigo, teve aula com a Ana, que está combatendo, tentando chegar aos nossos matadouros, porque nós temos um diagnóstico de tuberculose extremamente rápido, e as boas escolas e os professores são a diferença, e serão as vossas referências, como eu tive uma fantástica referência, chamada professor Dr. Walter Maurício Correia, que fundou as doenças infecciosas dessa escola, e que morreu no dia que eu fiz concurso. Eu continuei com aquilo, né? Então, lembrar sempre, devemos ter qualidade, conhecimento, porque conhecimento traz reconhecimento, o conhecimento traz o respeito e traz até o poder de você influir nas decisões governamentais. Devemos ter ética, honestidade e lembrar sempre, nós somos, como sempre, a primeira barreira de proteção da saúde humana. Aquilo que eu contei era uma médica esporádica, mas as pessoas não ligam muito. Se perguntasse de AIDS, ela sabia tudo. Se perguntasse de qualquer outra coisa, ela sabia. O pessoal negligencia um pouco doenças como tuberculose, como brucelose. Esse conhecimento é grande e eu temo por isso. Então, o que nós somos, a primeira barreira da defesa da saúde humana. É isso que nós temos que provar ao mundo, ao mundo não, provar à nossa sociedade que somos, porque ao mundo os indivíduos que eu falei já provaram. Ana, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela paciência. Obrigada, professora, é sempre um prazer conversar com você, com certeza nós vamos gravar outras lives. Eu quero agradecer a todos e fica o convite aí
para vocês conhecerem o Ser Veterinário Digital. Nós estamos no Instagram e no Face, é um canal criado para trazer mais informações. Deixe seus comentários e nós vamos gravar próximas lives sobre o assunto que vocês quiserem e falarem mais. Então eu agradeço a todos, muito obrigada, nós vamos aí até finalizar. Vou pedir para a Ana Carol dar um print na tela, ou alguém, todos que puderem dar um print na tela para nós guardarmos depois. Muito obrigada pela atenção de todos, professor, é uma honra tê-lo aqui. Obrigada por todo o ensinamento, por tudo que eu aprendo todo dia com você. É uma honra estar aqui, eu aprendi muito, quero agradecer. E pessoal, até a próxima live. Muito obrigada.